vamos resolver agora exercícios envolvendo frações. Nós temos aqui esse primeiro exercício, onde essas frações têm o mesmo denominador. Então, simplesmente eu vou somar os numeradores da fração e vou conservar esse denominador. Então, a gente está somando partes aqui, e aí sempre esse denominador, que é o 7, vai conservar. Então, vamos ver. Eu vou ter, então, a seguinte lógica, ó. Eu tenho aqui menos 5 sétimos, mais 15 sétimos, debita 18 sétimos e debita 1 sétimo. Como é o mesmo denominador, eu poderia até fazer direto, tá, pessoal? Mas aí eu fiz aqui, ó, coloquei o 7 aqui embaixo, né, comum para todos, correto? E aí eu trouxe lá, ó, o menos 5, coloquei aqui, o mais 15, né, trouxe para cá também, menos 18, né, e o menos 1. Então eu fiz aqui um traço só de fração, onde o denominador é 7. Poderia, insisto, né, ter feito direto, mas aqui eu me organizo melhor. Agora, eu vou para o débito e crédito, sempre mais fácil, tá, gente? Então, ó, tô devendo 5 aqui, ó, né? Negativo, fico devendo. Creditou 15, eu fico com 10, né? Debitou 18, tô devendo 8. Debitou mais 1, então já estava devendo 8, fico devendo mais 1, fico devendo 9 sétimos, ó. Então, como eu tinha falado, eu mantenho o 7 embaixo e só faço, então, débito e crédito com os valores em cima. Uma forma matemática de mostrar isso também é trazer esse sinal de menos para frente da fração, pessoal. Então, só para a gente acostumar, é a mesma coisa. Menos 9 dividido por 7 é a mesma coisa que menos 9 sétimos, como você está vendo aqui, né? O sinal de menos aqui na frente do traço de fração é a mesma coisa que o sinal de menos na frente do 9 no numerador da fração, tá bem? Vamos ver mais um exercício agora. Bom, esse exercício 2, você veja, a gente tem que somar essas frações e os denominadores são diferentes. Ó, aqui eu tenho 9 sétimos, aqui eu tenho menos 1 sobre 21 avos, aqui eu tenho 18 sobre 30 avos, menos 5. E debaixo do menos 5 também está lá, né? Está o número 1. Eu não vejo, mas ele habita lá, ele fica lá, está o número 1. Então, para eu poder somar agora essas frações, eu tenho que colocar no mesmo múltiplo comum, né? Então a gente vai ter que fazer aqui o mínimo múltiplo comum. Então, a gente vai mostrar para vocês. Antes de fazer, eu queria mostrar para vocês que essa fração aqui, ó, 18 dividido por 30, se eu enxergar, né? Às vezes é difícil de eu enxergar, mas se eu enxergar que dá para dividir por 2 em cima e ao mesmo tempo dá para dividir por 2 embaixo, então eu dou uma simplificada nessa fração e trabalho com 18 dividido por 2 dá 9 e 30 dividido por 2, 15. Então, 9 sobre 15 avos é a mesma coisa que 18 sobre 30 avos, né? Se você tiver uma calculadora aí, você pode testar, ó. 18 divide 30 é a mesma coisa que 9 dividido por 15. Então, quer dizer que se eu pegar essas frações aqui e fazer também o cálculo da soma com o mínimo múltiplo comum, dá o mesmo resultado que a outra? O mesmo resultado. É que a gente observou aqui, né, esse 18 dividido por 30 que dava para simplificar. Não precisa simplificar, tanto que a gente vai resolver dessa maneira mesmo, tá bem? Vamos ver então a resolução. Bom, então como eu tinha falado, eu não consigo fazer direto, né? Você tem o 7 aqui, ó, que é o denominador, o 21, o 30 e 1, ó. Até coloquei 1 debaixo do 5 agora. Como é que eu faço agora para fazer a soma de frações? Não dá para fazer direto, eu tenho que ter então um denominador comum. Então eu venho aqui e vou fazer o tal do mínimo múltiplo comum. Vamos ver se vocês lembram. Eu pego todos que estão embaixo, ó, o 7, o 21, o 30 e esse 1 também, ó, e ponho aqui, ó. E vou decompondo em fatores primos, ó. Então eu divido por 2 primeiro. Então só o 30 dá para dividir por 2, ó. Deu 15. Agora não dá mais nenhum para dividir por 2. Então eu começo com 3, o próximo primo, né? Aí divido por 3. Só dá 21, dá 7. E por 15 dividido por 3 dá 5. Agora dá por 5, ó. Aí 5 dividido por 5 dá 1. Sobra esse 7 a gente abaixou.
Aí agora o próximo primo é o 7. Aí eu divido por 7 o primeiro dá 1, divido por 7 o segundo também dá 1. Nesse momento agora, o que sobrou aqui, esses fatores, eu multiplico. Ó, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30, vezes 7, 210. Então quer dizer que o 210, ele divide simultaneamente o 7, o 21, o 30 e o 1. Então você achou aqui um cara que divide todos ao mesmo tempo, tá bem? Bom, então vamos lá. Agora a gente vai fazer o que eu chamo, pessoal, de ritual do mínimo. O que é o ritual do mínimo? Você divide pelo de baixo, ó, eu divido pelo de baixo, né? E multiplico pelo de cima. Então até fiz devagar aqui, ó. 210 dividido por 7 dá 30. Aí 30 vezes 9, tá vendo? Ó, multiplico pelo de cima. Deu 270, ó. 30 dividido por 21, perdão, 210 dividido por 21 dá 10 vezes menos 1, ó. Então vai dar menos 10 vezes 1, né? Puxei esse menos aqui para frente, tá, gente? Ó. Então menos 10 vezes 1 deu menos 10. E faço isso com todos, vamos embora. 210 dividido por 30 dá 7. 7 vezes 18, tá aqui, ó. 7 vezes 18 deu 126, ó. E o último momento é 210 dividido por 1, ó. Dá 210 vezes menos 5. Então, 210 vezes menos 5. Olha o menos, ó. Puxei aqui para frente. Deu menos 1050. Agora sim, eu achei números proporcionais, eu posso somá-los, tá, gente? Então, se eu somar 270 crédito, debitar 10, dá 260, né? Creditou 126 e depois debitou 1050, você vai ter então menos 664 dividido por 210. Terminou aqui, né, essa soma de frações. Mas aí eu percebi que o número de cima, ó, dá para dividir por 2 e o de baixo também. Devo fazer, né, pessoal? Porque se vocês sempre puderem compactar esse número, é melhor. Então, 664 dividido por 2 dá 332. 210 dividido por 2 dá 105. Ó. Então, a resposta final, menos 332 dividido por 105 avos. Tá bem? E vamos para o último aqui, mais um aqui para vocês, que tem os decimais. Ó. Então, a gente vai fazer também a mesma coisa aqui. Primeiro, obedecer algumas regras, né? Para fazer, então, essas operações. A gente começa aqui transformando os decimais. Ó, 3 quintos, ó, eu desci, dividido por 0,5. Como é 5 décimos, é 5 dividido por 10. Uma casa após a vírgula, você coloca um zerinho só aqui. Então, 5 décimos, tá? 2 terços que multiplica 3 sétimos. Eu já fiz a multiplicação, ó. Multiplicar fração é a coisa mais fácil do mundo, tá, gente? Tenta lembrar. É o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo, né? Mas simplificar, eu simplifico o de cima com o de baixo, ó. Então eu cancelo 3 de cima com 3 de baixo. Quem é que sobrou? 2 sétimos, ó. Então eu já mandei aqui, tá? 2 sétimos. Dividido. Aí esse aqui, ó, menos 0,1 ou 1 décimo, eu faço 1 dividido por 10, né? E mantenho o sinal. O que vai acontecer agora? Eu tenho uma divisão entre frações. Toda vez que eu tiver uma divisão entre frações, tem uma matemática básica que me diz assim, ó. Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o que é inverter uma fração? O que está embaixo, que é o denominador, vai para cima, e quem está em cima, que é o numerador, vai para baixo. Então, quem está embaixo vai para cima e o para cima vem para baixo, tá, gente? Então, você inverte. 10 sobre 5, ó. E aí eu vou fazer a multiplicação de novo, ó. O de cima vezes o de cima, 3 vezes 10 dá 30, e 5 vezes 5, 25. Mas aí eu simplifiquei esse 10 aqui, ó, com 5. Então, eu dividi
por 5 aqui deu 2, e multipliquei vezes 3. Então, deu 6, e aqui virou 1, vezes 5 deu 5, ó. Então, ficou 6 quintos, tá? Bom, e para fechar, eu tenho esse aqui também, ó. Então, eu tenho mais 2 sétimos que multiplica. Aí eu inverto essa fração. Então, você vai inverter aqui o menos 1 décimo, ó. Vai ficar menos 10 sobre 1. Então, quando eu tiver uma divisão de fração, eu não opero na divisão. Eu conservo a primeira e inverto a segunda multiplicando, tá? Fazendo regras de sinais primeiro. Mais com menos dá menos. O de cima vezes o de cima, 10 vezes 2 vezes 10 deu 20. E o de baixo vezes de baixo, 7 vezes 1 deu 7. Agora, esses valores que eu obtive, eu vou somá-los. Olha eles aqui em cima. Mas você viu, ó, o denominador são diferentes. Então, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. Como são só 2, pessoal, a dica que eu te dou é multiplicar os de baixo. Então, se eu multiplicar 5 vezes 7, olha ele aqui, ó, deu 35. Mas por quê? Porque o 35 divide o 5 e divide o 7. Eu sempre tenho que achar um número que divida simultaneamente quem está embaixo. Então, se eu sair multiplicando, eu consigo dividir os dois, tá? Ritual do mínimo, vamos lá. 35 dividido por 5, né? Então, eu divido de baixo, dá 7. 7 vezes 6, 42, ó. 35 divide 7, ó, dá 6. 6 vezes menos 20, 35 dividido por 7, né? Olha eu comendo bola aqui, 6, perdão. Se é 5 vezes 7, né? Então, 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes menos 20 deu menos 100, tá bom? Sinal sempre na frente do número, então esse 42 é positivo. 42 a crédito, debitou 100, fico devendo 58. Posso escrever nesse formato, ó, menos 58 dividido por 35, ou assim, ó, menos 58 sobre 35 avos, tá bem? Bom, até a próxima e bons